Olá a todos, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com você sobre criação de filhos. Certamente criar filhos não é tarefa fácil. Eu sou professor, estou nessa área da educação há mais de 20 anos e também lá na igreja atuo também com a educação das crianças e também dos adolescentes. Infelizmente, nós estamos passando momentos onde há muita tensão no meio das escolas devido a esses ataques que têm acontecido. Mas eu não vim hoje falar de ataques em escola. Eu vim falar com você, que é pai e mãe, que tem uma responsabilidade. E eu selecionei aqui algumas passagens bíblicas para melhor entendimento. A primeira está lá no Velho Testamento, que diz que, está lá em Deuteronômio 6, o versículo é o 6 e o 7, que diz que todos devem ensinar aos filhos as palavras do Senhor. E esse versículo o 7 diz que nós temos que ter persistência na educação. Conversar com elas enquanto estiver em casa, quando estiver fora de casa, quando fosse deitar, quando fosse levantar. Então a primeira palavra que eu quero selecionar para você aqui hoje é: educação precisa de persistência, certo? Outro ponto que eu quero dizer para você, está um versículo muito conhecido, lá em Provérbios 22, 6, diz que ensina a criança, né? Segundo os objetivos que você tem para ela, ou seja, o caminho que ensina a criança no caminho que ela deve andar. Só que é interessante que fala no caminho, ou seja, os responsáveis pela criança, pelo adolescente, pelos filhos, tem que ensinar no caminho. Não é ensinar um caminho bom, mas é andar junto com essa criança neste caminho. E com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Ou seja, a criança, quando se torna um jovem, um adulto, ela se lembra de princípios. Então, segundo ponto, persistência. Segundo ponto, ensinar no caminho. E acredite, não, a sementinha que foi plantada não será esquecida. E aqui, em 2 Timóteo 3, versículo 15, diz assim, ó: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Ou seja, a instrução que vem de Deus, ela tem que ser passada desde criança para os pequenos. E diz assim, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é Paulo dando instrução a Timóteo, que já era um jovem, né? Saindo da adolescência, um jovem, lembrando do que ele tinha aprendido. Então, para que Paulo pudesse fazer essa orientação, ele sabia que o Timóteo tinha aprendido algo. E você, pai e mãe, você tem ensinado algo para o seu filho? Algo de bom. Nós nos preocupamos muito com o futuro dos nossos filhos e, de uma certa forma, não está errado. Mas se você se preocupar simplesmente em que seu filho ganhe dinheiro, isso é pouco. Quem tem só dinheiro é uma pessoa pobre. Ensina seu filho no caminho do Senhor. E aqui eu venho para a instrução final. Procure uma igreja que tenha ensino como base, que tenha escola dominical. Porque simplesmente levar jovens para entretenimento, alguma coisa assim, isso é pouco, isso é raso, não é alimento sólido. Pode, lá no futuro, fazer falta aquele alimento sólido. Lá na Igreja Evangélica Presbiteriana em Vilhonice, nós temos escola dominical. Você se preocupa com seu filho? Leve seu filho para a escola dominical, vá com ele para a escola dominical. A vida passa, gente. E lá no futuro você vai colher coisas boas. Como diz aqui, a Escritura pode nos tornar, no futuro, sábios. Pense nisso, tá bom? Procure servir ao Senhor, inclusive na educação dos seus filhos. Deus abençoe a todos.